4 de agosto de 2015. Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil com 3 clássicos. Corinthians conheceu hoje o adversário que irá enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas Timão pensa no momento no São Paulo, adversário de domingo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo apresenta reforço para a zaga que pode estrear no Majestoso. Santos apresenta o atacante Leandro, que já está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de sábado contra o Coritiba, aqui na Baixada. Marcos Assunção rebate acusações de Valdívia e relata soco na cara de chileno em 2012. E ainda, a participação do lateral Egídio do Palmeiras no Mesa Redonda e os preparativos para a decisão da Copa Libertadores. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil, que teve nesta terça-feira o sorteio dos confrontos pelas oitavas de final. E os jogos ainda não tiveram as datas nem os locais definidos, mas os confrontos de ida vão acontecer nos dias 19 e 20 de agosto e os jogos de volta dias 26 e 27. Vamos ver como ficaram os duelinhos? Vamos lá, Barba, colocar a arte aqui na nossa telinha? É para eu falar rápido ou devagar, ó. O Internacional recebe o Ituano e decide a vaga para as quartas de final fora de Porto Alegre. O São Paulo faz o primeiro jogo com o Ceará em casa e o segundo fora. O Palmeiras faz o jogo de ida contra o Cruzeiro como mandante e o jogo de volta na casa do adversário. Flamengo e Vasco podem fazer os 2 jogos no Maracanã. O Fluminense recebe o primeiro Paysandu e depois decide a vaga longe de casa. O Grêmio recebe o Coritiba no primeiro jogo e faz o jogo de volta fora. O Atlético Mineiro faz o primeiro jogo com o Figueirense em casa e decide fora. E o Santos recebe o Corinthians no jogo de ida e depois encara o Timão fora de casa. Paga. Bom, seguinte, a CBF definiu também algumas mudanças com relação às últimas edições. Os confrontos para as quartas de final não terão mais cruzamentos de chave e serão definidos através de um novo sorteio. O primeiro jogo acontece no dia 23 de setembro e a volta no dia 30. Outra novidade é com relação à grande final, que não vai dar mais vantagem para a equipe que fizer mais gols fora de casa. Esse critério não vai valer também para o confronto entre Vasco e Flamengo, porque caso os 2 jogos sejam realizados no Maracanã, tá? Celso e Chico, boa noite. Quero saber o seguinte, nós teremos aí jogos bons nas oitavas de final, não é mesmo? Boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu diria que teremos 3 grandes jogos. Palmeiras e Cruzeiro e os 2 clássicos, Flamengo e Vasco, Corinthians e Santos. Os demais, bons jogos também, mas é com certo... é inegável o favoritismo do Internacional contra o Ituano. Claro que nessa Copa do Brasil, historicamente, por ser mata-mata, você costuma ter muita surpresa. Tivemos o Criciúma campeão, Santo André campeão, Paulista de Jundiaí campeão, Juventude campeão. Mesmo assim, obviamente, a camisa pesa. Então, o Internacional é favorito contra o Ituano. São Paulo é favorito contra o Ceará. O Fluminense é favoritíssimo contra o Paysandu, assim como o Grêmio diante do Coritiba. É um jogo um pouco mais difícil que os demais, mas o Grêmio é favorito. E o Atlético Mineiro em relação ao Figueirense também. Acho que existe uma distância muito grande. Nos outros 3 que eu citei, é um equilíbrio que, que é muito difícil você apontar um favoritismo. Chico Lang, boa noite. E essas mudanças aí que a CBF fez no regulamento, né, em relação às últimas edições, o que você achou e o que você achou dos confrontos também? Michele, eu sou favorável a qualquer tipo de mudança que deixe a competição mais atrativa, né? Então, achei legal essa ideia de ter um sorteio na próxima fase de novo, para se estipular quem cruza com quem, né? Acho bacana isso. Já acontece isso em torneios europeus, né? E acho que é legal, porque tudo que é novidade e gera uma expectativa, eu acho que diante de tantos clubes bons, né? Como esses que estão aí jogando, né? Só lamento porque, por exemplo, na próxima fase ou teremos Flamengo ou teremos Vasco. Ou teremos Corinthians ou teremos o Santos, né, que são 2 clássicos regionais, né? Ou teremos Cruzeiro ou teremos Palmeiras, que também fica desagradável, porque são paulistas que a gente esperava como certa a sequência daqui para frente.
Mas eu acho que, eu discordo do Celso, eu acho que não existe favorito nessa atual fase, não existe favorito, a não ser o Internacional e contra o Ituano. Esse sim, tem a obrigação de ganhar do Ituano, porque o Ituano disputa aí a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, não, quer dizer, não é a segunda. Eu acho que nem está na segunda, está na terceira, né? Então, quer dizer, é um time que foi campeão paulista o ano passado, mas em compensação não manteve aquela estrutura, aqueles mesmos jogadores, teve que vender. O Juninho esteve aqui no Mesa Redonda, explicou, a gente entendeu, o Juninho Paulista, né, que é o dono do Ituano. Então, eu acho que tirando esse jogo, os outros todos não têm favorito. Não dá para você levar, ter uma ideia do que serão essas partidas, levando em consideração o Campeonato Brasileiro. É outra fórmula de disputa. Então, eu acredito que não tenha favorito, com exceção do Internacional. Os outros não existem favorito e vão ser jogos dificílimos, pode crer nisso aí. Bom, é o seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é polêmica, hein, Chico Lang? Nós queremos saber qual campeonato é mais emocionante. O Campeonato Brasileiro, Celso Cardoso, ou a Copa do Brasil? Bom, primeiramente eu devo dizer que os dois não concorrem. Em todos os lugares do mundo você tem Copa e tem campeonato. O campeonato premia a regularidade por pontos corridos, o melhor ao final vence. E a Copa... É mais justo, então. É mais justo. E a Copa tem esse lance do mata-mata. Que é mais emocionante. Que é mais emocionante, mas eu também acho o campeonato por pontos corridos emocionante. Até porque todos os jogos têm a sua importância, têm o seu valor. Eu ainda prefiro o campeonato por pontos corridos. Chicão. Eu discordo. Eu sei. Ninguém perguntou para você isso que você respondeu. A pergunta é assim, qual é o mais emocionante? Isso. O mais emocionante, mas sem dúvida, é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é super emocionante. O que existe aí no subtexto dessa enquete? Não sei. É questionar o Campeonato Brasileiro, que é por pontos corridos. Não, senhor, não existe isso, não. Claro você não estava na reunião das duas. Por isso que eu fiz essa interpretação. Então, mas você fez a interpretação errada, porque o campeonato mais emocionante realmente é aquele que você não sabe o que vai acontecer. Mas entre o mais emocionante e o mais justo? Não, entre o mais emocionante e o mais justo, eu sou emoção. Eu também. Eu sou emoção. Futebol é emoção, pô. Futebol não é matemática. A justiça na verdade, minha vida. 2 e 2 não são 4 no futebol. Pelo contrário, 2 e 2 no futebol são 22. Boa, Chicão! 2 é 2, 22. Então, quer dizer, é outro tipo, não tem lógica. Então, o futebol, na essência, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, são 11 contra 11. São 11 caras contra 11 caras, com 3 caras apitando. Quer dizer, é complicado, é muita gente para decidir um momento. Entendeu? Então, é isso que dá a empolgação. Por exemplo, um campeonato, um jogo de tênis. Né? O jogo de tênis, mais ou menos, você sabe se o cara está bem naquela fase legal, você fala, não, vai dar esse aí que você gosta aí, o gato selvagem. O tal do gato selvagem. Qualquer um que encarar o cara é um bambambam, como diria Márcio Bernardes. Então vai lá e executa. Agora, o futebol não dá. Por isso que eu estou falando para você, é muito mais legal a Copa do Brasil. Agora, o Campeonato Brasileiro está emocionante. Está por quê? Porque hoje está nivelado lá em cima, na ponta, e nivelado aqui embaixo. Mas isso é um mero acaso. O ano passado foi um porre. O Cruzeiro disparou, na virada estava com mais de 40 pontos. Tá certo, Chicão. Complicado. Bom, a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Então entre no site gazetesportiva.net e vote. Amanhã tem decisão pela Libertadores. River Plate e Tigres do México fazem o jogo de volta, desta vez na Argentina, a terra do Celso. Cheio de mistério, o técnico da equipe mexicana, Ricardo Ferretti, comandou mais um treino no CT do Boca Juniors. Confira. A equipe do Tigres está desde domingo em Buenos Aires para a grande final da Copa Libertadores da América desta quarta-feira contra o River Plate no Estádio Monumental de Núñez. Nesta segunda-feira, o time mexicano treinou na casa do Boca Juniors, mas não entregou o ouro. Os jornalistas puderam acompanhar apenas o recreativo, sem nenhum esboço da formação que colocará em campo. O volante uruguaio Arévalo Rios, por exemplo, estava jogando no gol.
Estamos tranquilos, porque sabemos que podemos conquistar a vantagem até o último minuto. Não vamos nos entregar em nenhum momento. E eu acho que a nossa equipe sabe o que viemos buscar e também o que vamos enfrentar. Independentemente do que estejam falando, vamos ver depois do jogo. Os principais jogadores do time estão à disposição do técnico brasileiro Ricardo Ferretti. O Tigres priorizou a disputa da Libertadores abrindo mão do campeonato local e os atletas agora querem colher os frutos dessa decisão ousada. A estratégia está bem definida. Acho que temos que estar atentos nos primeiros minutos. É claro que eles vão querer começar em vantagem, mas a ideia é ir crescendo com o transcorrer do tempo e tentar impor nosso jogo. Acho que em alguns momentos vamos ter que controlar a partida e em outros saber defender, concluiu o meia Guido Pizarro. Bom, o vídeo pra lá de curioso ganhou a internet desde o último fim de semana. Nas imagens, o dublê australiano Rob Madison aparece surfando no Tahiti. Até aí tudo bem, né? O detalhe é que ele usa uma moto adaptada para deslizar sobre o mar do arquipélago no Pacífico. Desde que o vídeo foi postado, ele já foi visualizado mais de 8 milhões de vezes. Olha que legal! Madison, que já trabalhou em filmes do 007, trabalhou também por 2 anos para transformar o sonho de pilotar nas ondas em realidade. Em entrevista à marca de tênis que patrocinou essa aventura aí, ele disse que a preocupação não era ser o primeiro a realizar a façanha, mas sim acreditar em si mesmo para provar que era possível. Cada imagem legal, hein? E aí é bom, porque não tem problema o tubarão pegar. Não tem, mas só que tinha gente na água. Isso não acho muito legal. Você aí é perigoso. Tem que... atropelar. Exatamente. Isso eu não achei bacana, não. Isso foi um péssimo exemplo. Aliás, quem quer usar... jet ski ou essa coisas, que fique bem longe da praia e bem longe dos banhistas. É que aqui é a casa da mãe Joana no Brasil, né? Ninguém investiga, ninguém pune, e aí você vê vários acidentes acontecendo, muitas vezes o cara todo mitidão lá com jet ski, achando que é o máximo e não respeita o banhista que está lá também. Mas isso aí foi no Tahiti, tá bom? Não importa. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Imagine só um cara que é religioso demais, né? E tem aquele negócio que Cristo andou sobre as águas e tal. Aí o cara vê uma imagem dessa e fala: aleluia, Cristo voltou. E voltou de moto, olha. É um negócio impressionante, cara. Impressionante. Olha a analogia que ele faz, gente. Mas é verdade, cara. Você olha assim e você fala: não é possível que está acontecendo um treco desse. É um truque. E não é, cara. É uma engenhoca que esse cara montou. Esse cara sim merecia o prêmio Nobel. Esse sim. Não esses imbecil que ficam quebrando o átomo cada vez mais para criar mais bomba, mais forte para destruir o mundo mais rápido. Isso é colisor de elétron, isso é bobagem. Esse cara é um gênio. Olha que cena linda aí. Segura um pouco, Barba. Ele saindo com a moto que ele adaptou no meio das águas. Esse cara é um gênio, cara. É um gênio. É gênio ou é Jesus Cristo que voltou? Ou é o Moisés aí, ó. Que coisa, cara. Oh, meu Deus. Bom... tetracampeão pan-americano, 18 vezes campeão brasileiro e campeão mundial. É esse aqui, ó, o patinador Marcel Stürmer. É o maior atleta brasileiro na história desse esporte e um recordista do país em Jogos Pan-Americanos. E ele falou sobre a carreira e as conquistas ao repórter Felipe Boril. O Brasil conquistou 41 medalhas de ouro no Pan-Americano de Toronto. Uma delas está no peito do patinador Marcel Stürmer. Um batalhador que desde cedo sabia o que queria, ser campeão. Agora, quando eu ganhei o Pan-Americano, eu voltei para Lajeado, na minha cidade natal, e relembrei, assim, visitei o colégio onde eu patinava e relembrei muitas coisas, assim. Era um colégio de irmãs e eu treinava tanto que eu convenci as irmãs a me darem uma chave do ginásio. Aí eu ia sábado e domingo pro ginásio, abria ele sozinho, abria o colégio sozinho, me trancava lá dentro e treinava. Tarde inteira. Sozinho? Então assim, eu abri mão realmente de infância, de pré-adolescência, antes de ir para os Estados Unidos, sem nem saber que eu estava fazendo aquilo. Porque eu queria mais do que tudo. Nada para mim era maior do que essa vontade, assim, de me tornar um atleta e de vencer os campeonatos. A perseverança do gaúcho deu certo. A força de vontade e a competência deram um giro na carreira do patinador. Com 30 anos recém-completados,
tornou-se o primeiro brasileiro a ganhar 4 medalhas consecutivas nos Jogos. Um orgulho para a família de esportistas. O meu pai foi do futsal e a minha mãe do salto em altura, mas nenhum deles chegou a ser um atleta profissional. Então ficou era muito impregnado na minha casa assim, as histórias de competições. Medalha de ouro, medalha de prata, ganhar, perder, nervosismo. Eles se sentiram na obrigação de deixar você. Então, esporte para mim nunca foi para recreação, porque a referência que eu tinha dentro de casa de esporte eram medalhas, vitória, derrota. Então, sempre quando eu fui procurar um esporte, eu procurava alguma coisa que eu achasse que eu realmente podia ser melhor. Mesmo com uma carreira vitoriosa, recordes, título mundial, uma decepção toma conta da consciência de Stürmer. Ano que vem, o Rio de Janeiro será sede das Olimpíadas. E a patinação artística não é um esporte olímpico. Eu acho que um atleta, quando ele começa a atingir um certo nível de ganhar um Pan-Americano, ficar num pódio mundial, ou como eu fui campeão dos Jogos Mundiais em 2013, tu pensa, né? Poxa, se tivesse na Olimpíada, acho que eu pegava uma medalha, acho que eu poderia ser campeão. Tudo que isso não mudaria a minha vida, a vida de todos os atletas da patinação que estão por vir e a vida esportiva de um patinador no Brasil, né? Eu acho que iam abrir portas e tudo seria mais fácil. Uma questão política que no Brasil é muito mais forte que o esporte. Um país que quer ser grande, mas ainda necessita de um trabalho forte na base. O atleta tem que se provar primeiro. Ele não é pego de base já. Que nem China, que nem Estados Unidos, que te olham lá no teu colégio, fazendo ginástica, jogando futebol, correndo. Esse é bom, vai para um centro de treinamento. Você é diferente pela base que você teve nos Estados Unidos? Eu acho que é uma das coisas que compõe, entendeu? O atleta que eu, com muito trabalho, me tornei. Se você, por exemplo, não tivesse um apoio dos seus pais e tivesse que lidar sozinho com essa situação, talvez você não estaria com essa medalha aí hoje. Ah, provavelmente. Orgulhoso, com o peito cheio de medalhas, trata com carinho cada uma delas. Mas a última é a mais querida. Essa última aqui, Toronto, o sabor especial, principalmente por ser o que eu acredito que foi o meu último Pan-Americano e também por ser um recorde pro Brasil, né? Por eu ter me tornado o primeiro brasileiro tetracampeão. Então talvez essa seja mais especial. Pode ser que ela tem um significado duplo, né? Todas me deram um título, essa aqui me deu um título e me deu um recorde. Lindo! Parabéns! Tênis, o ATP 500 de Washington já começou, mas o cabeça de chave Andy Murray ainda não estreou. Ele aproveitou a segunda-feira sem jogo para fazer uma visita ao homem mais poderoso do mundo na Casa Branca. O britânico Andy Murray viveu um momento único neste final de semana. O tenista escocês visitou a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, e aproveitou para ter um dia de tiete. Foi uma grande experiência. Eu sou muito sortudo por ter tido uma chance como essa. A Casa Branca fica muito perto do meu hotel, mas uma coisa que me surpreendeu foi o tamanho da construção. Eu achava que ela fosse maior. Apesar disso, foi tudo bem legal. O pessoal que estava comigo gostou bastante, disse Murray. Ô, Celso, esse cara tem mania de grandeza. O cara achou a Casa Grande, a Casa Branca pequena. Ele está acostumado com os castelos. Pelo amor de Deus, esse cara é doido, meu. Ele precisa de óculos. Ele não devia ter falado isso. Porque não devia ter falado isso. Foi lá para menosprezar. Foi lá, a obra arquitetônica. Um dos prédios mais bonitos do mundo. Foi genuíno. Falou. Olha, eu não gosto muito do imperialismo americano. Acho a democracia deles maravilhosa, funciona o sistema lá para eles, né? Mas o jeito que eles se impõem para o mundo eu não gosto. Mas que essa Casa Branca é bonita, pô. Peraí, e o cara falou que é pequena, não tem castelo. Não tem castelo lá na Europa maior que a Casa Branca. Tem? Não tem. Qual que é? Fala para mim. Tem vários. Qual? Tem vários. O de Buckingham. De Buckingham não é igual. Palácio não é maior. de Buckingham? Não é o Palácio de Buckingham, não é maior que a Casa Branca. Não é, cara. Acho que é, hein, Chico? Não é. Tem que pesquisar, não sei. Se bobear, Brasília é maior que
a Casa Branca. Aliás, Brasília, estarei aí sábado, hein? Visitando vocês. Os fãs de Brasília estarei lá. O que você vai fazer em Brasília? Vou no casamento. Ah, vai no casamento? Vou no casamento. Ah, que maravilha, hein? Vou curtir meu maridão. Ó, vê se acha uma mala voando lá e traz pra nós aí. Ia ser bom, hein? Eu prometi que eu te dou um pouquinho daqueles pacotinhos. Obrigado. Esse dinheiro dispenso. Bom, após as denúncias da imprensa europeia de um grave escândalo de doping no atletismo, a Federação Internacional que regula o esporte se posicionou de maneira dura nesta terça-feira. Uma resposta firme frente às acusações graves. Nesta terça-feira, a Federação Internacional de Atletismo publicou um comunicado no site oficial da entidade, negando fortemente ter encoberto casos de doping por mais de uma década, como alegaram as reportagens do jornal The Sunday Times da Inglaterra e da emissora de televisão alemã ARD. No texto, a IAF declarou que considera as publicações sensacionalistas e confusas, já que os próprios veículos de comunicação reconhecem que os documentos aos quais tiveram acesso ainda não provam nada. A entidade se defendeu dizendo que uma grande parte das amostras de sangue enviadas aos órgãos de imprensa europeus foram coletadas antes da implementação do passaporte biológico, uma espécie de banco de dados com informações detalhadas do organismo de cada atleta, que começou a ser utilizado em 2009. As acusações envolvem principalmente as provas de resistência de mundiais e Jogos Olímpicos. O queniano Wilson Kipsang, ex-recordista mundial da maratona, teme que a reputação dos corredores do país dele seja afetada pelo escândalo. Precisamos continuar focados nos campeonatos mundiais, porque, a meu ver, essas pessoas querem prejudicar o esporte de maneira geral. Dizem que os atletas quenianos estão fazendo uso de doping, mas quem especificamente? Precisamos ser firmes com aqueles que apenas apresentam alegações, sem argumentos consistentes. O The Sunday Times e a ARD tiveram acesso a cerca de 12 mil testes de sangue realizados por 5 mil atletas. 800 destas amostras seriam classificadas como anormais, segundo os parâmetros da WADA, Agência Mundial Antidoping. E 1/3 das medalhas conquistadas entre 2001 e 2012 estaria sob suspeita. Seguinte, quero mandar um beijo pro Zequinha e pro Carlinhos, do Candinho. Beijão, amigos do Rogerinho, nosso diretor de VT. Seu Agenor, vem aqui comigo, Billy. Seu Agenor mandou bala, mandou chocolate, tudo. Falou que como você comeu o bolo sozinho, não era pra eu dar pra você. Tá, mas ó, aqui, ó, chocolatinho pra você ficar contente. Obrigado. Chico Lang também tem chocolate. Obrigado. Seu Agenor, Dona Maria Imaculada, foi a maior festa da nossa redação, viu? O Primo Rosquinha também comeu bastante bala, bombom, pirulito. Foi uma felicidade. Quero agradecer e quero aproveitar e vir aqui na câmera do Pascoal, dar um close aqui. Padre Williams, muito obrigada pelo carinho. Vou ver se um dia eu vou mesmo assistir a missa do senhor aí, sábado às 4 da tarde na paróquia São João Clímaco. Beijo pessoal da catequese. Já terminou a catequese? Moçada, vamos fazer catequese, tá bom? E um beijo pro senhor Mário Agostinho Getúlio, torcida Bengala Azul, lá do São Caetano. Obrigada por todas as cartinhas e o carinho de vocês. Ó que maravilha, quanto amor, eu amo esse pessoal. Sem vencer as 7 rodadas, a Macaca será comandada a partir de hoje por Doriva, que já treinou o time nesta tarde. O treinador havia deixado o Vasco ainda nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, ele foi campeão carioca com o Cruz Maltino e no ano passado foi campeão paulista com o Ituano. Hora de falar do Corinthians, que segue aí se preparando para o clássico contra o São Paulo, domingo no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre, que está preparando as férias de dezembro dele, esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Enquanto o Tite pensa no posicionamento das peças para o clássico, Romero lê o noticiário sobre o rival São Paulo. O paraguaio fica bem informado e aprimora o português. A gente fica falando com ele na academia lá as coisas em português lá e ele presta bastante atenção. Às vezes ele pergunta o significado da palavra, então é um cara
bastante ambientado aí e um cara esforçado para poder aprender bastante a nossa língua. Só que no jornal de hoje não está publicada a notícia sobre o adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Durante a coletiva de imprensa, a informação do sorteio chegou para o zagueirão Gil. Saiu agora o sorteio, o Corinthians tem um clássico já na Copa do Brasil. Você acha que é contra quem? Ou você já ouviu aqui, alguém soprou? Pior que não ouvi. Santos? Acertou, contra o Santos. Difícil, né? Acho que não só a Copa do Brasil, mas brasileiro é muito difícil, então a gente vai continuar se preparando da mesma maneira. Como eu disse, acho que a gente não pode perder o foco nem de uma competição nem da outra, então a gente tem que continuar na mesma regularidade na Copa do Brasil, aquilo que a gente tem feito no brasileiro. Invicto a 8 jogos, a última derrota do Corinthians ocorreu para quem mesmo? Refresca a nossa memória, Gil. Agora tu me pegou, hein? Santos, se eu não me engano. É isso aí, garoto. Mas o Corinthians só pensará no Santos e na Copa do Brasil depois. Agora é concentração total no clássico de domingo, 4 da tarde, no Morumbi contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Sonhando com uma manchete positiva estampada nos jornais de segunda, com vitória alvinegra e, de preferência, sem expulsões, como andou acontecendo em jogos do Paulistão e da Libertadores. Clássico a gente sabe que mexe com muita coisa, né? Então, às vezes, uma jogada mais dura, a gente não sabe da interpretação do juiz, mas é sempre muito bom, né? Jogar clássico disputado, mas sem ser violento. A gente sabe que é muito difícil jogar com um a menos, na Libertadores foi até com 2. E se o ataque inteiro do Timão em 2015 fez menos gols que Alexandre Pato sozinho, atacante que, aliás, não entrará em campo no domingo, Gil, que estará no jogo, espera repetir a dose de quarta-feira contra o Vasco. Gol assumidamente sem querer, mas que enche o zagueiro de moral com o treinador. Na temporada passada eu fiz 5 gols, então nesse ano não tinha conseguido ainda fazer, a bola bateu na trave, o goleiro pegou, então a gente fica feliz de poder voltar a marcar, feliz de poder estar ajudando a equipe, que é o principal, né? Então, até porque o professor Tite também estava me cobrando pra caramba também já. Desde quando ele saiu daqui, ele já tinha me cobrado, falou que um dia a gente ia se encontrar e eu ia ter que pagar a dívida para ele. Por isso que eu fiz o gol, fui comemorar com ele. Falei com ele que eu paguei a dívida. Aí sim, Gil decide clássico com um golaço de propósito. Seria a melhor manchete possível para ele ler nos jornais da segunda que vem. Bom, no São Paulo, o dia foi de apresentação do novo reforço para a temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Semana de indefinições para o São Paulo. Rafael Tolói com proposta do Anderlecht e Bosquilha, assediado pelo Monaco, podem ser os próximos a deixar o clube. Já o atacante Luiz Fabiano ainda não sabe se poderá jogar o clássico de domingo com o Corinthians. A diretoria do Tricolor vai tentar um efeito suspensivo, mas isso é apenas uma possibilidade. Certeza é que Alexandre Pato, por força de contrato, não poderá atuar contra o Timão. Definição também em relação ao adversário na Copa do Brasil. Tricolor enfrenta o Ceará nas oitavas de final, equipe que tem uma das piores campanhas na Série B do Brasileirão. E um novo reforço também está inscrito para a competição. O zagueiro Luiz Eduardo, de 28 anos, chega do São Caetano. Sob pressão e desconfiança da torcida após uma queda de braço entre o presidente Aidar, que preferia a volta de Lugano, e o vice Ataíde Gil Guerreiro. Lugano teve a sua história no São Paulo, conseguiu títulos. Eu sou fã, não posso negar, um grande atleta. Mas chegou no São Paulo no anonimato também, do mesmo jeito que eu estou chegando. E estou muito bem preparado, me preparei para esse momento. Quem sabe um dia também eu não posso tornar ídolo da torcida de São Paulo. Luiz Eduardo é formado em gestão financeira. Cuidou da própria negociação e da assinatura do contrato. Ele garante que o clube fez um ótimo negócio. Acho que São Paulo fez um bom negócio, não tem nada a perder. Tem uma porcentagem boa do meu passe,
para um futuro eu poder mostrar o meu futebol aqui, quem sabe algum dia o São Paulo poder me vender e tirar a desconfiança de muita gente, né? O zagueiro pode ser o braço direito do clube em meio à crise financeira e deu até dicas de investimentos líquidos e certos, que não geram incertezas. O Brasil está pagando juros altos, né? A taxa Selic está alta pra caramba, então acho que quem tem um dinheirinho aí e deixar o imóvel um pouco de lado e poder investir no LCI, no LCA, acho que é importante. Olha aí, Celso Cardoso, hein? Esse cara é um cara inteligente, um cara certo, não tem intermediário. Ele foi lá, negociou o contrato dele com o São Paulo, acertou salário, acertou quantia de passe, preço de passe, porcentagem de passe, ele mesmo. E falou de Selic, falou de taxa de juros, falou de tudo. Quer dizer, esse é o cara certo. Parabéns, que você que é jogador de futebol sabe tudo isso, formado em gestão financeira, e eu aqui cada vez mais afundado nas dívidas graças a esses juros imbecis que subiram de repente da noite para o dia, né? É o verdadeiro golpe da praça, né? Mas esse aí vale, porque é o golpe que vale. Mas eu vou deixar para o Neumann falar isso, que fala melhor do que eu. E eu falo do Flamengo e você fala dos juros, que é um absurdo, Neumann, é brincadeira, viu? Também deixaram a raposa tomando conta do galinheiro, né? Puseram um banqueiro para... É brincadeira, parece gozação, mas tudo bem. Isso é coisa do Neumann, não é minha, nem do Celso. O negócio é o seguinte, São Paulo e Corinthians, um clássico daqueles e perdeu o fôlego. Não se engane o São Paulino aí, que não tem nem o Luiz Fabiano, pode não ter o Luiz Fabiano e já não conta com o Pato. Isso não quer dizer nada, hein? Porque o São Paulo vai jogar a vida nesse primeiro turno contra o Corinthians. Se o São Paulo perder esse jogo, o Corinthians dispara, Celso. Vai lá para cima, vai embora. Com tendência de passar até dos 40 pontos, se for o caso, né, na tabela geral, até o final do primeiro turno. E se o São Paulo, em compensação, se o São Paulo ganhar, ele encosta no Corinthians. Então, quer dizer, é um clássico não de 6 pontos, é um clássico de 9 pontos se bobear. Então, quer dizer, o São Paulo tem que ganhar e vai jogar para ganhar sem dúvida nenhuma. E o Corinthians, que está numa fase melhor, está fazendo resultado pelo menos, não vou dizer que é o favorito, mas vai entrar para ganhar também. Então, quer dizer, são dois clubes que o empate é um resultado que eu acho que nem deve se levar em consideração aí, Celso. Eu imagino que o Tite deva apostar na velocidade dos contra-ataques. O São Paulo, eu discordo de você, acho que sem o Pato ele fica enfraquecido. O Pato hoje é o melhor jogador do São Paulo, é uma opção de ataque muito importante. Estou sabendo, é fim de casamento, tá só esperando a coisa desandar de leis. Não, mas dá sorte contra o Corinthians. Eu sei. Toda vez que joga com o Corinthians faz um gol. Mas enfim, então você tem aí o Corinthians deve ficar fechado, como sempre tem jogado. O São Paulo se posiciona totalmente no campo de ataque. E o Tite, inteligente como ele sabe que esse estilo de armar o time do Osório é bonito de se ver. Só que se existe um erro de passe, alguma coisa bem ali na linha intermediária, se você tem um atacante rápido, você sai na cara do Rogério Ceni. Então, obviamente, o Tite está muito atento a isso e eu vejo isso. Eu vejo o jogo dessa maneira, o São Paulo em cima, o Corinthians fechado, esperando os contra-ataques. Você acha que nos contra-ataques o Corinthians pode se dar bem, sim? Roubar a bola ali no meio campo, né? Isso, e partir na velocidade. E lembrando só que você está certo na sua análise tática, que o Corinthians hoje tem no meio campo a sua força maior, né? Elias, Renato Augusto e Jadson. Não é só falando que o Wagner Love não pode perder gol, igual perdeu hoje no treino do Corinthians, sem goleiro, perdeu um golaço feito ali na cara do gol. Do Wagner Love Michele, como diria Neném Prancha, me corrijam se eu estou errado. É jogo, treino é treino? Treino é treino, jogo é jogo. Deixa o cara perder gol no treino e fazer no jogo. Lógico. Já Mário Sérgio dizia, treino é jogo e jogo é guerra. Ai, gostei dele, esse eu gostei mais. Bom, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, concedeu uma entrevista no início da tarde de hoje em São Januário, onde ele falou, entre outros assuntos, do confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil e da crise financeira do clube. Dá só uma olhada. Eurico Miranda adora um clássico contra o Flamengo. O sorteio da Copa do Brasil foi um prato cheio para o mandatário do Vasco, apimentar ainda mais a rivalidade carioca. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes o Vasco jogou com o Flamengo esse ano? De campeonato, quantos teve? 3. Quantos o Vasco ganhou? Então pronto. Então vai ser o mesmo resultado, 2-1.
Na entrevista coletiva desta terça-feira, o ex-mandatário do Vasco, Roberto Dinamite, foi a principal vítima das palavras disparadas pelo presidente vascaíno. Quando eu digo que o respeito voltou, respeito é isso, meu amigo. Respeito é quando você chega para buscar um empréstimo e diz assim, não, se fosse com a administração passada, não havia a menor hipótese da gente fazer essa operação. Mas agora vamos fazer. O que a gente busca é isso. Eu busco. Não estou como aquele outro cidadão buscando. Eu não estou buscando nada. Eu busco. O Vasco passou 1 ano e meio sem vice de finanças. Então eles não avaliaram nenhuma, se você quer saber. O Vasco vive um momento delicado no Brasileirão. Com apenas 12 pontos, ocupa a vice-lanterna do campeonato. Mas experimente citar a palavra rebaixamento perto de Eurico Miranda. Tu, por acaso, estudou em algum convento, alguma coisa? Não. Mas se tu um dia fosse ao convento, tu ia ver que determinadas palavras são proibidas. Uma delas é diabo. Lá não pode ter. E aqui não existe essa palavra rebaixado. Aqui não existe esta palavra rebaixado. Agora, deixa eu dizer com todas as letras, que eu nunca fugi disso. Eu não falo sobre isso, sobre qualquer outra coisa que aconteça de forma negativa, a responsabilidade é minha. Agora, quanto ao rebaixamento, isso não. Deixa pro extra. No final, sobrou até para o atacante do Flamengo, Emerson Sheik, que começou a provocação ironizando o slogan preferido de Eurico. Quando perguntado se o respeito havia voltado ao rubro-negro, Sheik respondeu que o Flamengo não tinha rivais no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Sheik? O Emerson. Agora não teve pauta para ver. Mas também quem é Sheik? Primeiro que um jogador... Agora vou logo te dizer. Eu não falo sobre jogador. Mas jogador que tem que mudar nome, meu amigo. Muita calma nessa hora. Qual é o entendimento que ele tem em relação a isso? Então, ele vai dizer que não precisa de cartaz, só precisa de cartaz. Faz um monte de merda. Eu vou dar papo para Sheik. Vou dar papo para Sheik já dando, né? Eu tenho as minhas restrições ao Eurico Miranda como dirigente, acho que representa o que é de mais anacrônico no futebol brasileiro, assim como o que a gente tem hoje na CBF. Acho que o Jurassic Park, né? O Jurassic Park do futebol. Se você fizer o saldo, é negativo em relação aos benefícios ao futebol brasileiro. Mas que é engraçado ver a entrevista coletiva dele, é engraçado. Mas, Celso, eu vou te falar uma coisa. O Vasco... Não agrega, não acrescenta nada. Mas o Vasco está numa situação ruim. Ele devia reconsiderar esse negócio de rebaixamento. Ele devia começar a pensar seriamente nessa possibilidade. Vejam bem, faltam 3 rodadas para acabar o primeiro turno. E depois tem mais 19 jogos e acaba o campeonato. Você acha que, por exemplo, o líder, o Atlético Mineiro, vai conseguir ganhar 11 pontos? Ou vai ganhar 11 jogos? O Corinthians vai ganhar 11 jogos? O Palmeiras, que está bem, vai ganhar 11 jogos? Difícil. E o Vasco precisa ganhar 11 jogos para não cair. Então, e não tem time para isso aí. Não tem time. Então, aí ele faz 46, 45 pontos. Quer dizer, a situação é complicadíssima. O Eurico Miranda realmente voltou e afundou o Vasco mais ainda do que o Vasco estava. Ele já pegou lá no fundo. E o Sheik respondeu, rebateu aí as críticas, né, pela internet do Eurico Miranda. Ele falou assim: cuidado, a casa está caindo. Eu tenho apenas 5 anos de Brasil e não 116 anos. Fiz algumas coisas interessantes. Campeão, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Taça Libertadores, Mundial de Clubes. Esse último poucos clubes têm. Imagina podendo jogar 116 anos. Muito prazer, Márcio Passos de Albuquerque, apelido Emerson Sheik, atual jogador do Flamengo. Minha boca está limpa e minha língua sempre muito afiada, respondeu para o Eurico Miranda, o Emerson Sheik.
Santos agora, o Peixe apresentou o novo dono da camisa 7, que era usada por Robinho. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Em baixa no Palmeiras, o atacante Leandro desejava buscar novos ares. E o Santos é a nova casa do ex-atacante do Verdão. Estou bastante feliz de poder estar vestindo a camisa do Santos, que é grande no cenário nacional e mundial. Então, estou bastante honrado de estar podendo fazer parte disso. Explicar o motivo de seu baixo desempenho no Palmeiras na última temporada não foi muito complicado. Não foi só eu, né, que fui abaixo de rendimento, o time todo. Inclusive, nós brigamos pelo rebaixamento. Graças a Deus conseguimos sair. Mas eu fui um dos mais cobrados pelo destaque que eu tive em 2013. Voltar a trabalhar com o técnico Dorival Júnior é um prazer, mas também uma grande responsabilidade. Afinal, ele chega indicado pelo treinador santista. Eu acho que é uma responsabilidade grande também. Você vir a pedido de um técnico, eu tenho que corresponder dentro de campo. Senão, não vai adiantar de nada o técnico pedir ou diretoria. Hein? Enfim, eu tenho que mostrar novamente tudo que ele viu quando eu trabalhei com ele, que ele viu quando eu joguei contra. Leandro chega por empréstimo até o final desta temporada. E o jogador, recém-apresentado, vem com 2 desafios. O primeiro, provar para a diretoria santista que pode fazer sucesso no clube e assinar um vínculo mais longo. E o outro, substituir uma das principais estrelas da equipe santista. É bastante difícil você substituir um ídolo, ainda mais como o Robinho. Mas vou dar o meu máximo, fazer de tudo para poder dar alegria a essa torcida. Palmeiras agora. No último domingo nós recebemos no programa Mesa Redonda o lateral esquerdo Egídio. Ele falou sobre o momento do Verdão e sobre o confronto com o Cruzeiro, adversário da próxima rodada e também das oitavas de final da Copa do Brasil. Veja só. Tem uma galera da Turma do Amendoim, eles se auto-intitularam assim mesmo, daqui a pouquinho eu vou chamar a foto. Aqui, ó, o Rodrigo Lugo. E ele falou, bom, perdemos dessa vez, ele é palmeirense. E se agora o Palmeiras começar uma sequência de derrotas, como já aconteceu, como é que vocês vão lidar com a Turma do Amendoim? Ele brincou. Não, pode ficar tranquilo, essa Turma do Amendoim que não vai chegar um momento deles de novo não, então. Porque o Palmeiras está bem focado, estamos com um trabalho muito bom, muito eficiente. Hoje foi um deslize nosso, realmente, diante do nosso torcedor, o estádio lotado. Tentamos, mas o Atlético ele veio só em uma proposta, de defender e sair num contra-ataque. Foi o que eles fizeram. Tanto que o Marcos Guilherme lá, o 10 dele, que é o escape, a válvula deles do Atlético, de jogar, ele me acompanhando até o final, ele entrou ali só para me marcar ali realmente ali. Então pode ficar tranquilo que hoje realmente as coisas não fluíram bem para nós, o time ao todo não conseguiu fazer um bom jogo, um jogo convincente, mas que não vai, o que a gente está procurando e que não vai deixar acontecer é mais oscilações no campeonato daqui em diante. Como é que vai ser jogar contra o Cruzeiro agora? O Cruzeiro que até outro dia do teu time, e lá em Cruzeiro, né? Lá no campo que você jogava até outro dia. Realmente, conheço bem, né? Tanto eu quanto o Marcelo, conhecemos bem o Mineirão, o Cruzeiro. Vai ser legal reencontrar aquela torcida e espero vencer. Vai ser apoiado ou vão te vaiar? O que você acha que vai acontecer? Não sei, né? Eu saí de lá agora no Palmeiras, porém ganhamos títulos importantes de anos e anos que o Cruzeiro não conquistava. Se o Cilinho fosse o treinador dele, sabe o que ele ia falar? Você que vai dar a preleção hoje. Mas eu espero voltar no Mineirão e que o Palmeiras vença. Eu queria saber de você, Egídio, tem muita diferença do Egídio jogando no esquema tático do Marcelo no Palmeiras, do Egídio no esquema tático do Cruzeiro? Não, acho que não tem muito não, são times diferentes, mas a formação é a mesma, com grandes jogadores que tinha no Cruzeiro, como tem hoje também no Palmeiras. Então, a formação é a mesma. E claro que o Marcelo ele me cobra bastante, ele me cobra primeiro que o lateral, primeiramente, ele tem que marcar, mas sabe
da minha qualidade avançando, então ele me deixa um pouco que pode ir, mas com maturidade também, sem desguarnecer ali atrás. Tudo indica que dia 3 de agosto nós teremos uma seleção brasileira bem renovada. Como é que está a tua cabeça com relação à seleção brasileira? Eu estou tranquilo, estou tranquilo, fazendo o meu trabalho, sempre querendo mais, nunca querendo me acomodar. Assim que o time do Palmeiras ele se acertou, agora está fazendo uns bons jogos, eu tenho conseguido me sobressair também, mas sempre pensando no Palmeiras, no grupo. Para mim não adianta nada se eu fizer um excelente jogo e o time não sair vencedor, o que eu penso é mais no grupo. Então, acho que a seleção brasileira, a oportunidade tiver que vir, ela vai vir naturalmente. Eu vou continuar fazendo meu trabalho em prol do Palmeiras, que se Deus quiser, eu tiver uma oportunidade, eu vou aproveitar da melhor forma possível. Ontem nós falamos aqui no Gazeta Esportiva sobre a entrevista que o meia Valdívia deu ao jornal Estado de São Paulo. Entre os assuntos, nela o chileno disse ter chegado às vias de fato e reclamou do ex-companheiro Marcos Assunção, que segundo o Mago, incomodava os colegas por frequentemente dizer estar atuando com lesão e sair com um cara que se matava pelo time sozinho. Hoje foi a vez do Marcos Assunção retrucar a fala do chileno. Numa entrevista ao jornal Diário de São Paulo, o ex-camisa 20 do Palmeiras revelou que deu um soco no Valdívia durante uma discussão no vestiário. Assunção chamou Valdívia de um B.O., entre outras coisas, né? E disse que ele falou na entrevista ontem para sair como bonzão e tirar o dele da reta. A confusão teria acontecido uma semana antes do empate 1-1 com o Flamengo na rodada que determinou a queda do Palmeiras em 2012. O técnico Gilson Kleina e o então gerente César Sampaio disseram à Assunção que o elenco se incomodava com as entrevistas dele. O volante perguntou a Sampaio se havia sido Valdívia que disse isso, o que o dirigente confirmou. Ele pediu então uma reunião com o elenco, ocasião em que Gilson Kleina pediu que os jogadores parassem de falar mal uns dos outros. Mas o Valdívia teria interrompido o técnico, criticado a Assunção, que retrucou dando um soco no chileno, sendo contido pelos seguranças do clube, porque precisa segurar porque ele é forte. Depois disso, eles não se falaram mais. O Assunção disse que alguns jogadores até o cumprimentaram pelo que ele fez e ele não poupou críticas ao Valdívia, dizendo que ele se colocou acima do Palmeiras. Celso Cardoso, Chico Lang, dá para entender agora porque que o Palmeiras caiu em 2012, né? Que deu, né? Lógico, desunião do elenco. Não sei até que ponto isso. Eu penso diferente. Só vou dar um exemplo. O Rincon também queria pegar o Edilson, queria bater no Marcelinho. O Corinthians foi campeão do mundo. Bater no Marcelinho não, quase enforcou o Marcelinho. E o campeão foi campeão do mundo. Quer dizer, eu acho que esse tipo de situação não deve acontecer. Mas também não é, decisivo numa campanha ruim, uma campanha boa. E o Grêmio campeão em 82 lá no Japão também, né? O elenco se pegava a tapa no vestiário com o Espinosa como treinador. O Espinosa que esteve aqui no Mesa Redonda. Renato Gaúcho. Dia desse, Renato Gaúcho resolveu o jogo, mas era um pau para toda a mão. De qualquer forma é o seguinte, quando o time já estava ribanceira abaixo, né? Então essa briga do Valdívia com o Assunção acabou empurrando o time para a segunda divisão, sem dúvida nenhuma. Esse é o motivo. Agora, eu no lugar do Assunção, eu não sei não, acho que eu faria a mesma coisa. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Qual campeonato é mais emocionante? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil, 51,94% dos votos, quase 52% dos votos. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã a gente volta às 6 da tarde. E agora você fica com o Jornal da Gazeta com ele, o mestre Rodolfo Gamberini e Estela Gontijo. E o Celso Cardoso. Estarei lá também, claro. Tchau. E eu vou ficar de olho no comentário do Neumann. Eu gosto dos comentários do Neumann. Tchau.